Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou gravar uma tag chamada 10 perguntas literárias, tá joia? Já separei ali os livros, aí eu vou fazendo a pergunta e vou mostrando para vocês o que eu escolhi, tá joia? Então aqui, a primeira pergunta é: qual a capa mais bonita da sua estante? Então assim, eu escolhi a capa mais bonita. Tcharam! Ai, eu escolhi a capa do meu livro. Eu acho, né, a capa do meu livro muito bonita. Tá? É uma tela, né, de um artista aqui da minha região. O nome dele é Sávio Júnior da Silva Souza. O título da tela é Os Mistérios de Ivagá, né, que significa na língua Apiacá Tapajós, significa céu. E eu acho linda. Esse aqui, pessoal, é o meu livro. Muito bonito. Um dia eu ainda falo sobre ele aqui no canal, tá? Então, a primeira pergunta: qual a capa mais bonita da sua estante? A minha, a capa do meu livro. A segunda pergunta é: se pudesse trazer um personagem para a vida real, qual seria? Bem, eu pensei em muitos personagens, mas para responder essa tag, eu traria a Alice. Pessoal, eu acho ela uma das personagens mais interessantes, né? Cheia de perguntas, de questionamentos, cheias de ideias. Então, assim, eu amo as aventuras de Alice, né? Eu gosto muito dessa história, é uma das minhas favoritas e amo a personagem. Então, se eu pudesse trazer uma personagem para a vida real, seria a Alice, né? A Alice Aventura da Alice nos Países das Maravilhas, através do espelho, ou seria a personagem Alice. A terceira pergunta é: se pudesse entrevistar um autor, qual seria? E aí eu fiquei pensando, né? O que eu escolhi? Não consegui escolher só um, escolhi dois, tá? Se eu pudesse entrevistar, perguntar, conversar sobre a vida, sobre as coisas, sobre o universo e tudo mais, seriam esses dois autores, que são meus autores, né, favoritos da vida. O Paulo Freire, né, que é um pedagogo. Na verdade, ele não é pedagogo, né? Ele é um educador. Ele é advogado, né? Ele se formou em advocacia, mas ele passou a vida toda atuando como educador. Então, assim, e esse, vocês já sabem, é o meu livro favorito da minha área, né? Da pedagogia, da docência. Eu sempre leio, sempre indico. Então, assim, esse é um autor que me inspira muito. Então, com certeza, eu gostaria muito de conversar um pouco, entrevistá-lo e tudo mais. E o outro é o José Saramago. Eu peguei esse livro dele, também está na lista dos meus favoritos. Também falaria um pouquinho sobre, né, conversaria um pouquinho sobre a vida e tudo mais com José Saramago. 4. Um livro que não lerás de novo e por quê? Pessoal, eu fiquei muito assim sem saber o que responder para essa pergunta, né? Porque assim, não me vinha nada à cabeça, ninguém assim, nenhum livro, uma história, um autor que eu não vou ler nunca mais. Então, assim, fiquei muito sem saber. Então, escolhi este livro aqui, mas na verdade não é assim, nunca mais vou ler, né? E assim, o porquê, eu só, talvez porque me deu bastante medo. Então, assim, eu queria terminar de ler logo, porque ele é, assim, né, assustador. É uma história de terror, né? É o Hellraiser, né? Hellraiser. E, assim, é uma história muito feia, muito, né, aterrorizante. Então, talvez eu nunca mais leia,
né? Mas eu acho o livro muito bonito, né? A capa, o jeito dele assim. É só a história mesmo que é um pouco, né? Por ser uma história de terror. Não que eu não goste de histórias de terror, mas assim, o réu me deixou um pouquinho aterrorizada demais. Então assim, por enquanto não pretendo ler novamente, certo? Ou número 5, uma história confusa. Bom, tem alguns aqui que eu poderia indicar, mas assim, eu tinha que escolher um, escolhi essa aqui, né? A história da Dani, que é uma curva no tempo. Não é assim, poderia dizer que é uma história tão confusa assim, mas, né, escolhi esse livro aqui, tá? Como achei ele um pouco confuso, até coloquei uma tagzinha aqui. Achei um pouco confuso, talvez eu tenha que ler mais uma vez, né? A capa diz, e se a vida lhe desse uma segunda chance? Talvez eu deva dar uma segunda chance e ler novamente esse livro, né? Achei ele um pouco confuso, mas, e como eu tinha que escolher algum, eu escolhi esse daqui, certo? A pergunta número 6. Tinha que escolher um casal. Também bem complicado, né? Bem difícil, assim, porque tem vários, né? Vários livros, várias histórias com casais, assim, que a gente acaba se apaixonando, que a gente quer que fique junto. Então, assim, quem que eu escolhi? Eu escolhi um, assim, que, né, um casal lindo, maravilhoso, não fica, né, não termina uma história, assim, feliz, né? Mas, enquanto eles puderam, né, viver juntos, foi muito bonito a história dos dois, que é o casal Hazel e Augustus, né? Eu achei muito bonita a história dos dois, assim, são adolescentes, né, são pré-jovens, né, são muito novinhos, né, tem 17 anos, então são muito novos, já enfrentam uma barra bastante pesada, né, questão de saúde, querem muito viver, vivem ali sem saber o que vai ser do amanhã, e assim, o que eles puderam viver junto eu achei muito bonito. Eu chorei bastante no final desse livro, e assim, tem uma pergunta ali, se pudesse mudar o final, eu acho que eu acho eles muito bonitinhos. Então, assim, um casal seria esse, a Hazel e o Augustus. A Culpa é das Estrelas. A outra pergunta é 2 vilões que você gostou ou não. Então, para representar isso, eu peguei esse livro aqui, né, que é do George R. R. Martin, que é a Guerra dos Tronos, né, lá das Crônicas de Gelo e Fogo. Assim, eu considero, tá, pessoal? Cada um. Eu considero vilões a Cersei e o Mindinho. Aí eu peguei esse livro aqui para representar, tá? Mas eu gosto dos dois, tá? Eu considero eles dois vilões, né? Porque, assim, querendo ou não, os dois atrapalham muito a vida do personagem que eu gosto muito, né? Que morre bem no início. Então, assim, eu considero os dois vilões, mas eu considero eles, assim, pessoas muito inteligentes, muito, que sabe o que quer, né? Infelizmente usa, assim, de artifícios que não são muito legais, assim, para chegar aos seus objetivos, mas, assim, eles têm, né, toda uma estratégia. Então, assim, eu considero os dois vilões e eu, para responder essa tag, eu digo Cersei e Mindinho, certo? 2 vilões que eu gosto dos dois. Apesar deles tramarem contra a família, que é a minha favorita na série, tá joia? Então, Cersei e Mindinho. A próxima pergunta é um personagem que matarias. Ai, gente, fiquei pensando, né, algum livro, alguma história que eu tenha, assim, não gostado muito, assim, pra matar o personagem. Eu não consegui pensar em ninguém, tá? Mas tem um personagem que, assim, desde muito tempo, quando eu penso em personagem chato, eu sempre me lembro, tá? E é um personagem do Machado de Assis. Vocês já sabem, né? É o Bentinho, pessoal, eu acho ele muito chato, né? Ele é perturbado, então, assim, ele é chato e também por conta da desconfiança dele em relação a Capitu, em relação ao amigo dele, então, assim, eu acho ele muito chato. Eu mataria ele? Claro que não, eu não mataria nada, não mataria ninguém, mas que ele é chato, ele é, né? Eu acho, assim, que
eu acho que o pior realmente era para ele mesmo, né? Afinal de contas, ele viveu a vida toda atormentado, né? Mas, assim, é um livro maravilhoso, né? Eu amo muito Machado de Assis, sempre gostei. Mas, assim, esse personagem dele, realmente, ele colocou, assim, bastante chatice na construção desse personagem, né? Eu acho ele muito chato, justamente pelas desconfianças que ele tem em relação às pessoas, né, à volta dele, principalmente a Capitu e o Escobar. Então, assim, chato, tá, pessoal? Não é que eu mataria o personagem, mas acho ele chato. A próxima pergunta é: se pudesse viver num livro, qual seria? Também pensei em várias aventuras por aqui, né? Pensei em Tolkien, pensei em Nárnia, pensei em muitas coisas, tá? Mas o que eu escolhi? Para fugir um pouquinho assim do óbvio. Eu escolhi o Mundo de Sofia, tá? Porque, assim, eu acho interessante o embarque que ela faz, né, na história da filosofia. Então, assim, nos personagens, né, entrando, entendendo, e assim, eu acho muito interessante essa história, eu gosto muito, foi um dos meus livros favoritos, né, do ensino médio, e eu sempre indico, é uma leitura muito, eu acho uma leitura muito inteligente, né, eu acho muito inteligente, eu acredito, eu entendo como uma leitura, assim, adolescente, de ensino médio, mas eu acho bastante inteligente, sabe? E eu gosto da história, gosto do mundo que se passa aqui, essa história, né, desse navegar aqui pela filosofia, e eu gostaria de fazer esse percurso. Então, eu escolho o Mundo de Sofia. E o último, né, a última pergunta é: qual, na verdade são duas, né? Qual o teu maior e o menor livro da sua estante em números de páginas, tá? Então eu dei uma olhada aqui, uma investigada. O maior em número de páginas não foi muito difícil, tá? Eu peguei esse aqui, né? É Os Miseráveis, de Victor Hugo. Essa é a minha versão, né? Ela tem 1.662 páginas. Aqui. Não sei se vai dar pra ver. 1.662 páginas. Essa é uma versão, a Pocket, né? E ela é uma versão em francês. É o texto integral, né? É o texto completo. E ele é muito, muito, muito grosso. Tem muitas páginas, né? 1.662 páginas. E ela toda em francês. Quando vou ler esse livro? Não sabemos. Né? Mas está aqui na minha estante e com certeza, né, é o meu livro, né, o meu volume, assim, com o maior número de páginas. Agora, com o menor número de páginas, eu tenho vários livros aqui que tá assim na média de 100 páginas, 90. Então, para ilustrar, eu peguei esse aqui, que é um dos meus livros favoritos também, né, que é O Pequeno Príncipe, que tem 90 páginas. Exatamente, deixa eu conferir, exatamente 91 páginas. Deixa eu mostrar aqui a última página, 91. Então, esse, né, tem outros aqui fininhos também, assim, tá na média de menos de 100 páginas, e para ilustrar, eu pego e escolho Pequeno Príncipe, certo? Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram dessa tag, se vocês gostaram do vídeo, dos livros que eu selecionei para mostrar aqui para vocês, deixa um curtir, deixa um joinha aí pra gente e se inscrevam no canal caso vocês gostem desse tipo de vídeo, indicação de leituras. Nós temos aqui já alguns vídeos postados no canal e até a próxima. Tchau!